videoaula para corrigir os exercícios que a gente tinha feito lá no primeiro bimestre, antes das férias, tá? É no LIP do primeiro bimestre. Se depois vocês deixaram de entender algum exercício, ficaram em dúvida, entre em contato comigo por Skype, tá bom? Então, naqueles vídeos que eu já tinha postado antes das férias, eu já tinha mostrado como é que se fazia a adição com os números inteiros, certo? Então, começando aqui pela página 48, a gente tinha que representar esses pontos, os pontos da rodada, na reta numérica, tá? Então, ia ficar assim. Depois, na página 49, tá lá. Sempre levando em consideração o que estava lá no texto, tá? Que aqui depois, ó, na segunda rodada, ela perdeu 200 pontos. Então, quando perde, anda para a esquerda. Depois se envolveu no acidente, perdeu outros 400. Então, se ela perdeu, também já andou 200. Vai andar mais 400. Então, ao todo, ela andou menos 600. Tá bom? E aqui está a representação pela adição. Então, ó, menos 200 mais menos 400. Os sinais são iguais. Então, toda vez que os sinais são iguais, não é sinal de adição nem de subtração, gente. Esses dois sinais aqui estão representando números negativos. Então, como esses dois números são negativos, a gente conserva o mesmo sinal, mas nós vamos somar. Então, vai ficar 400 mais 200, que é menos 600, tá bom? Na letra C tá assim, de acordo com as pontuações feitas por eles, represente na reta numérica, com uma adição, o saldo das duas rodadas, tanto da Júlia, que está lá na página 48, quanto do Eduardo, tá bom? Opa. Depois embaixo. O termômetro indica a temperatura mínima registrada em certa manhã em uma cidade canadense. Escreva uma adição de números inteiros para representar cada situação e responda as questões. Então, olha, o termômetro está indicando que a temperatura é de 13 graus negativo. Se a temperatura subir, então ela vai subir, ela vai vir para cá. Graus Celsius, quanto que ela vai? Então, ela está negativa. Ela vai subir 17 graus. Então, na verdade, do menos 13 até o zero, ela já vai ter andado 13 unidades. 13, tá faltando mais quantas unidades para atingir, para subir os 17? Mais 4 grauzinhos aqui. Então, 4 graus, tá? De uma maneira mais fácil, menos 13 mais 17. Sinais, um é positivo, o outro é negativo. Então, como um é positivo, o outro é negativo, a gente vai conservar o sinal do maior módulo. O maior módulo vai ser o 17. Então, a gente conserva o sinal do 17, que é positivo, só que a gente vai subtrair. Então, 17 menos 13 vai ficar 4. Letra B.
Se a temperatura subir somente 10 graus, então, ó, tá no menos 13. Se tá no menos 13, subir 10, vai ficar com menos 3 graus. Como que a gente pode fazer isso numa operação? Menos 13 mais 10. Como o módulo do menos 13 é maior, porque vai ficar 13, então a gente vai conservar o sinal negativo. Conservou o sinal negativo, 13 menos 10, tá? Letra C. E se a temperatura baixar 2 graus? Então, tá aqui no menos 13. Vai baixar, vai vir para cá. Vai andar 2 graus abaixo. Se é abaixo, vai ficar menos 13, menos 2. Negativo com negativo, a gente vai somar e vai conservar o mesmo sinal. Então, vai ficar menos 15, tá? Próximo exercício não, letra D. Quantos graus a temperatura deve subir? Aí isso eu já até falei. Quantos graus a temperatura deve subir para atingir o zero? Então, tá aqui no menos 13. Para chegar no zero, quantos graus ele vai ter que subir? 13 graus. Então, vai ficar menos 13 mais 13. Lembra que eu falei? Toda vez que a gente soma números opostos, o resultado sempre vai ser zero. Por quê? Porque a distância é a mesma, tá certo? Próximo exercício, exercício 2. Utilize a reta numérica para resolver as operações em cada item. Lembre-se de que o ponto de partida é a origem. Quem é a origem? É o ponto zero. Então, a gente vai fazer assim, ó. Positivo, anda para a direita. Negativo, anda para a esquerda. Então, a partir do zero, ó, mais 5. Andei até o 5. Só que, quando ele chegar aqui, ele vai ter que voltar à esquerda 8 unidades. Então, ó, ele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andou 8 unidades, então ele vai parar no menos 3. Tá bom? Na letra B, ó, positivo, vai andar à direita. Então, a partir do zero, vai andar 9 unidades para a direita. Chegou aqui. Chegando aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter que voltar para a esquerda. Então, se ele está aqui e vai voltar para a esquerda, 6 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em que número ele vai parar? O 3 positivo, tá? A letra ele vai à direita, então para a direita ele vai andar 3 casas. Então, a partir do zero, andou 3 casas. Chegou no 3, ele vai ter que voltar para a esquerda, porque o negativo está para a esquerda sempre. Então, tá aqui, anda mais 3. 1, 2, 3. Então, ele vai parar no zero, tá? Já dava para saber, ó. Lembra que eu acabei de falar? Números opostos. Então, número oposto sempre vai dar zero, tá bom? Letra D. Agora a gente vai começar indo para a esquerda. Então, a partir do zero, você vai andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vai parar aqui. Só que você vai continuar para a esquerda, porque
é menos, então o negativo é sempre para a esquerda. Então você vai andar mais 2 casas decimais para a esquerda. Então, uma, 2. E aí você vai parar no menos 6, tá bom? Próxima página. Eu vou corrigir primeiro os do livro, aí depois a gente corrige os do caderno, tá bom? Quinto exercício. Usando números inteiros, registre a operação representada em cada reta numérica. Então, ó, lembra que eu falei, né? Direita, o número é positivo. Esquerda, o número é negativo. Então, aqui, ó, vai ficar como? Tá indo para, ó, partiu do 0. Então, andou 50 unidades. Então, mais 50. Dos 50 para o 150, ele vai andar 100. Então, vai ficar 50 mais 100, que é igual a 150. Na letra B, ó, tá indo para a esquerda. Então, a partir do 0, menos 10. Mas ele vai andar, ó, 20. Cada espacinho aqui equivale a menos 10. Então, menos 10, menos 20. Então, ao todo, ele vai andar menos 30. E no último, na letra C, ó, começou do 0. Aqui tanto faz. Não, tanto faz nada. Tem que começar pelo 0, por aqui. Do 0 ele está indo para a esquerda, então cada espaço equivale a 10 unidades de medida. Então, menos 10, menos 10, menos 20. Do menos 20, ele vai para a direita. Então, ele vai andar mais 20. Para quê? Para que ele retorne no 0. Então, como ele retornou no 0, vai ficar menos 20 mais 20, tá bom? Próximo exercício é no caderno. Deixa eu ver outro aqui que seja aqui no livro. O exercício 7. Então, no exercício 7, ó, 2 números positivos. Dois números positivos, continua positivo e soma. Positivo, negativo, conserva um módulo maior. 26 é maior, conserva. E subtrai, tá? A operação não vai estar aqui. Isto é um número positivo, isso é um número negativo. Não quer dizer que eu tenho que subtrair, tá? Cuidado aqui. Ah, então aqui eu tenho que fazer menos 17 com menos 17? Sim, só que é menos, então eu tenho que tirar? Não, gente. É negativo com outro número negativo. Então, já que os dois são negativos, a gente vai conservar o mesmo sinal, mas vai somar os números, tá? Os algarismos. Então, aqui na letra C, módulo de 17 é maior, conserva o sinal de negativo, e aí subtrai. 17 tira 10. Letra D, o 8 vai ter maior módulo, então vai ficar negativo. E aí a gente vai subtrair. 8 menos 6. Negativo, negativo. Então, conserva o mesmo sinal, só que a gente vai somar os algarismos. Letra F, negativo, positivo. Então, a gente tem que ver qual o maior módulo.
O maior módulo é o do 36. Então, vai ficar 36 menos 14, que vai dar 22. E conservando o sinal do maior módulo. Na G, maior módulo vai ser o 64. Então, o resultado vai ser positivo. Como os sinais são diferentes, vamos subtrair. Então, vai ficar 64 menos 32. Negativo, negativo. Então, vai conservar o mesmo sinal de negativo. Só que nós vamos somar estes dois algarismos. Por quê? Porque eles têm sinais iguais. Na I, negativo, positivo. Só que o algarismo é o mesmo. Então, se a gente fosse representar esses dois valores na reta numérica, a distância a partir do zero entre eles é a mesma. Então, do menos 40 até o zero, a distância vai ser 40. E do zero até o mais 40, vai ser 40. Então, 40 menos 40, zero. Na J, módulo do 200 vai ser maior, então põe esse sinalzinho de negativo. Sinais diferentes, subtrai. 200 menos 101, 99. No exercício 8, em cada item escreva os pares de números que satisfaçam as indicações. 2 números naturais cuja soma seja 9. Bom, se é número natural, os números naturais são aqueles números maiores que zero. Então, do zero em diante, são os números naturais. Número negativo não é natural, é número inteiro. Então, pode ser, 4 mais 5 dá 9, 1 mais 8 dá 9, 7 mais 2 dá 9, 3 mais 6 dá 9, e 0 mais 9 vai dar 9. Tem que colocar todos? Tem. Escreva os pares de números. Letra B. 2 números inteiros cuja soma seja menos 9. Então, tem várias possibilidades. Então, aqui tem algumas delas, 0 e menos 9, menos 4 com menos 5, menos 1 e menos 8, menos 2 com menos 7, menos 3 e menos 6, menos 15 mais 6 vai dar menos 9, menos 24 mais 15 também vai dar menos 9. Se você colocou outra possibilidade, mas que o resultado vai dar menos 9, pode deixar, tá certo também. Exercício 9 podia ser feito com a calculadora. Está dizendo o seguinte: Marcelo é dono de uma sorveteria e fez esta tabela para organizar os dados sobre o faturamento, quanto recebeu, os gastos, quanto pagou, e o saldo, que é a diferença entre faturamento e os gastos, para os seguintes meses. Então, tá lá. Faturamento, gente, é o que ele ganhou, recebeu, certo? Então, isso aqui é o que ele ganhou. Gasto é o que ele gastou. Então, esses números aqui, eles representam números positivos. Estes números aqui representam números negativos, tá? Então, tinha que pegar a calculadora, colocar esse número menos esse daqui. Esse número menos esse. Esse número menos esse. Tá vendo? Esse é maior. Então, o módulo dele vai ficar positivo, né? O módulo, né? Sempre é o valor absoluto, não tem sinal. Então, como esse número vai ficar maior, ele fica negativo. Continua com o sinal do maior módulo, tá bom? Após todas essas movimentações, o saldo
desse trimestre foi positivo ou negativo? E de quanto? Então, foi positivo no valor de 15 mil. Como que eu vou descobrir isso? Somando esses valores aqui, ó. Pego 10.257, soma com 8.801, e aí tira 3.705, tá? Que aí o resultado vai dar 15.353. Tudo bem? Aí, se vocês tiverem mais dúvida, já sabem, entre em contato comigo por Skype, tá? Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida, a hora que vocês precisarem. Bom, página 51. Era para fazer até a 52. Não, 53. Então, na página 51, tem só 2 perguntinhas para a gente responder. Primeira delas, qual número inteiro podemos usar para representar o andar térreo? O andar térreo é sempre o 0, tá? Em qual andar está o apartamento do Vinícius? Então, ó, tá dizendo aqui, ó. Vinícius é síndico, certo dia precisava falar com vários condôminos. Ele estava no térreo, conversando com o porteiro. Depois pegou o elevador até o 5º andar, falou com o João, desceu 3. Então, 5 menos 3, ele foi para o 2º andar. Falou com a Clara, depois pegou o elevador novamente, subiu 8 andares. Ele subiu, não foi para o 8º andar. Ele estava no 2º, foi para o 8º. Então, ele parou no 6º andar. Conversou com a Célia. Em seguida, desceu 11 andares. Então, ele estava no 6º. Ele desceu 11 andares para buscar um documento e, por fim, subiu 4 andares até o andar do seu apartamento. Então, quando ele desceu 11 andares, ele parou no -1, no subsolo. Então, no -1 mais 4, então, significa que o andar que ele mora é o 3º andar, tá bom? Aí a continha tá aqui embaixo, ó. Tudo que ele fez aqui em cima, com palavras, tá escrito aqui na linguagem matemática, ó. Ele estava no térreo, subiu 5, não, ele foi até o 5º andar, desceu 3 andares, subiu 8 andares, desceu 11 andares e subiu. O verde está representando os números positivos. O vermelho está representando os números negativos, tá? Naquelas videoaulas também, eu mostrei para vocês que vocês poderiam fazer de 2 maneiras. Ou vocês poderiam resolver como se fossem expressões numéricas, ou agrupando, juntando. Junta todos os números positivos, põe uma resposta. Pega os números negativos e aí depois a gente, se os sinais forem diferentes, como é esse caso aqui, a gente subtrai. Então aqui, ó, vou somar todos os positivos. 5 mais 8 mais 4. Vai dar o 17. Os negativos também vou somar. -3 com -11, -14. Agora, ó, positivo, negativo. Então, a gente primeiro tem que pensar, qual o maior módulo? 17 ou 14? 17 é maior. Então, conserva o sinal do 17. Como os sinais são diferentes, um é positivo,
o outro é negativo, a gente vai subtrair. Então, 17 menos 14, 3. Ou então, como eu acabei de falar, como expressão numérica, vai resolvendo parte a parte. Então, primeiro resolve aqui, ó. 0 mais 5, 5. Aí depois, ó, 5 menos 3 mais 2. Conserva sempre o maior módulo. Aí mais 2, que é a resposta desse daqui, com o 8. Então, 8 mais 2, mais 10. Mais 10 com menos 11, o módulo do 11 vai ser maior. Então, vai ficar menos 1. Menos 1 mais 4, o módulo do 4 vai ser maior. Só que a gente vai subtrair. Vai dar 3, tá? Então, tem duas maneiras para vocês resolverem. Escolham a maneira que vocês acham mais fácil, tá? Eu acredito que para vocês agora, no começo, que a gente está começando a fazer as contas, com números negativos e positivos, esse método aqui fique mais fácil. Mas se quer fazer por esse, entendeu esse, pode fazer também, tá bom? Aqui embaixo ele está falando que o zero é o elemento neutro. Por que o zero é o elemento neutro? Porque ele não muda o resultado. Então aqui, por exemplo, ó, 0 mais 7, mais 7. 0 menos 9, continua menos 9. Tá? Mesmo se eu mudar a ordem das parcelas, o resultado vai continuar o mesmo. Não vai mudar. Na página 52, tem aqui embaixo. Então, ó, sempre que tiver, aqui já tem o sinal para facilitar para vocês, mas às vezes tem exercícios que não é colocado, só vai estar colocado a palavra. Então, lembra disso. Toda vez que estiver falando que sacou dinheiro, que debitou dinheiro, sempre ele tirou, tá? Depósito, crédito, é sempre positivo, tá bom? Taxa, ele tem que pagar alguma taxa, então ele está pagando, por isso que é negativo. Transferência, ele transferiu o dinheiro para a conta dele, então ele acrescentou o dinheiro na conta dele, por isso que é positivo, tá? Então, o que é mais fácil aqui? A gente juntar todos os números positivos, junta todos os negativos e depois subtrai, tá bom? Vai dar 817. Ó, nem tinha visto, nem tinha lido, mas eu já falei para você, já acabei dando a resposta, ó. Saque, você retira dinheiro. Débito também é uma retirada de dinheiro. Taxa é alguma coisa que você vai pagar, tá bom? Depósito, você está colocando dinheiro na sua conta. Tanto depósito quanto crédito. Você está colocando dinheiro, você está depositando dinheiro na sua conta. E transferência, também, você está transferindo um valor para sua conta, tá bom? Letra B é esse resultado aqui, ó. Qual o saldo de Carol após essas movimentações? Registre o saldo final no extrato do dia 16. Vocês podiam fazer as contas aqui, ó, e colocar só o resultado aqui, tá bom? Letra C. De acordo com essas movimentações, calculando o saldo dela a cada dia, verifique se Carol ficou com saldo negativo em sua conta em algum dia desta semana. Então, vamos lá. Então, ó, ela tinha 340 reais. Então, ela tirou dos 340 reais, ela tirou 120. Então, ela vai ficar com 220. 220, ela colocou 80. Então, ela ficou com 300 reais.
ela tinha R$ 300 na conta dela, só que ela pagou a faculdade, fez um débito e pagou uma taxa. Então, ó, ela tinha 300, ela gastou tudo isso daqui. O que aconteceu com o saldo dela nesses 2 dias aqui, no dia 12 e no dia 13? Vai ficar negativo, né? Por quê? Porque esses valores, o módulo desses valores aqui vai ser maior do que o 300. Vai cobrir esses R$ 500? Também não, porque ela tinha 500. Desculpa, ela tinha 300. Com 500 vai ficar com 800. Mesmo assim, 800, ó, só a faculdade é mais cara. Então, entre os dias 12, 13 e 14, a conta dela ficou negativa. Então, aqui na letra C, nos dias 12, 13 e 14, o saldo ficou negativo. Aí vocês expliquem com as palavras de vocês. Tudo que eu acabei de falar, coloquem com as palavras de vocês, tá bom? E por último, página 53. No gráfico, o saldo da balança comercial brasileira em bilhões de dólares nos últimos anos. Lembre-se de que o valor referente às exportações significa entrada de dinheiro no país. Já as importações correspondem ao valor utilizado para pagar o que foi comprado fora do país. Então, primeira pergunta era uma pesquisa. O que significa balança comercial? Então, balança comercial é a diferença entre o total de exportações e importações. E superávit? Superávit é quando o valor das exportações é maior que o das importações. Letra B. Em que ano o saldo da balança comercial foi menor? Então, menor, ó, tá vendo aqui, ó? O gráfico, ele estava baixando, subiu e despencou até aqui. Então, o menor valor, que é o ano, né? Em que ano? Então, foi em 2014. Então, significa, o que significa isso? Significa que ele vendeu menos do que comprou. Letra C. Como representar o saldo de 2013 com algarismos e palavras? Bom, primeira coisa, este gráfico, ele está, ó, em bilhões, tá? Cuidado agora, hein? 2 bilhões e 300 milhões. Ah, mas é 3. Mas esse 3, ele fica na casa da centena. Tem a dezena e ainda tem a unidade na classe de bilhões. Então, vai ficar 2 bilhões e 300 milhões. Tá bom? Toma cuidado. 46